Depois do Alien tendo se manifestado ao vivo em um podcast, agora é a vez do Freud? É ele? É a vez do Freud? É o mesmo podcast, ó. Que eu não sei também. Mas Boa vamos noite, ver. senhores. Olha lá. Muito boa noite. Meu nome é Sigmund Freud. Aí, ó, incorporou, rapaz. Olha lá. Lá, desceu o espírito do velho. Olha aí mesmo. Quero dizer que estou aqui. Tá falando português, o Freud? Mas o homem é bagulho. O homem tá falando português, cara. Eu tava você, como é que... Ele era inteligente mesmo, né, velho? Essa boa nova que descobri há pouco da espiritualidade. Não tenho vergonha ou sequer tenho que me esconder por acreditar agora. Viu? E incorpora bem, né? Vocês já repararam? Eu acho que a internet desses caras deve ser baguá, porque o alienígena lá, o rapazinho só fechou os olhos e virou alienígena, só fechou o olho e virou Freud. Conexão tá boa. Conexão tá boa, pô. Que a vida espiritual é uma continuação da vida terrena. E é assim como de outras vidas. Tenho agora esse conhecimento. Starlink. Tenho agora essa missão. Lá. Fala, Freud. De trazer... Ele falava mansinho assim, chat? Novas observações e principalmente trazer alento a todos aqueles que eu puderem contribuir com uma palavra. Ele era devagarzão, sim? E com afirmações que sim, a espiritualidade existe. Sim, Deus existe. Opa! Efa, aí, ó. Chora! Chora, Pedro Ivo. Tomou aí, ó. Refutado pelo médium. Cadê? Eu quero ver o Pedro Ivo agora fazer live aí. Muito bom. Eu quero fazer a minha primeira pergunta. Como foi para você essa descoberta de que um mundo espiritual existe, sendo que a sua obra toda praticamente foi baseada em não acreditar no mundo espiritual? Simplesmente, quando eu tive a sensação de estar renascido, de estar vivo novamente, velho safado. Não só como constatador, eu tive que aceitar da melhor forma que a vida espiritual é um fato. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que agora o senhor se manifesta? Por que aqui no Brasil? Porque nesse momento porque aqui no Brasil, da humanidade... Porque aqui no Brasil é foda, né? Porra, pra tanto lugar você aparecer, vai aparecer aqui em Taubaté, pô. Tem o que fazer não, velho. Porque... Porra, tanto lugar no mundo pra você, aqui vai aparecer aqui no podcast. Na Vila Mariana, em São Paulo. Qual foi o seu critério de escolha para se manifestar nesse nosso momento agora, somente aqui? Olha lá. Fala. Primeiramente, por ter passado por períodos de guerra e ter esses episódios acontecendo atualmente no mundo. Olha lá. Eu posso trazer as minhas observações daquela época e principalmente tentar despertar nas pessoas para o lado espiritual, para a compaixão, para a evolução, partindo desse princípio de que a vida existe no pós-vida e ela continua, e ela é da mesma forma que uma extensão daqui, porém com toda... Uma conversa incrível entre Sigmund Freud e Zé Graça. Que país tem isso? A credibilidade que se deve à espiritualidade no sentido de que somos todos quânticos, somos todos mentes pensantes e muito mais atuantes do lado da espiritualidade, do lado espiritual, do que aqui encarnados. Meu querido
Nossa, nunca pensei que eu ia falar meu querido Freud, porque Querido Freud. chega a ser... Nossa, nunca pensei que eu ia falar meu querido Freud, porque chega a ser muito legal. Tem uma pergunta, o que é exatamente o inconsciente Meu querido Freud. e como ele se forma? O inconsciente se dá através de pensamentos e sensações que o ser vai guardando em sua memória, em sua concepção e até em outras vidas. Hoje posso afirmar que o inconsciente é formado não só pelo Foi pro momento, vinagre. não só pelas vivências daqui, mas como de outras vidas que a pessoa já viveu e as futuras também. Então a gente... Ô velho sabota, também não responde nada com nada. Pelo amor de Deus, ô Freud. Pô, não responde nada com nada, cara. Nada com nada. Tudo meio... Tem que descer. pode cravar aqui que você agora acredita em vidas passadas. Olha lá. Sim, por Olha isso lá. estou aqui. Freud, aí ó. Freud morreu e virou crente. Boa, Freud. Antes tarde do que nunca, né? Dentro desse mesmo conceito de pergunta, você se arrepende de, durante em vida, ter sido um ateu convicto e quase militante? Não me arrependo porque eu Olha não lá. teria feito tudo que eu fiz me baseando nesses quesitos de espiritualidade. Ah, Freud. Aí você mandou um monte de gente pro inferno porque criou uma massa de ateu aí. Estão tudo sentado no colo do capeta por tua culpa, velho. Tá feliz agora? Agora você tá no bem bom, né? Você encarnando aí em podcast, comendo pizza de graça, de delivery do iFood. Tá tudo certo. Agora a ateusada que você mandou pro inferno. Ah, que é isso, né? Eu iria me questionar mais do que executar. Aí, ó. Então, no período que estive encarnado, eu fui um executor. Eu trouxe diversas palavras, diversos pormenores que eu não teria conseguido trazer se eu tivesse a espiritualidade como uma Tarô tendência. Agora que eu vi a camiseta Tarô. E é marca registrada Tarô Freud. Freud. É marca registrada o Tarô ainda, hein? Olha lá. Eu queria perguntar para você sobre os sonhos, né? Nós aqui que estamos encarnados, nós temos sonhos. Eu queria saber se o sonho tem alguma relação com o inconsciente, como que funciona isso? Como é que é? O sonho tem 100% relação com o inconsciente. O sonho é o seu desdobramento que você fez durante o dia. À noite você vai fazer, é como se fosse um checklist. Olha lá. E ali lhe traz também informações que estão represadas no seu inconsciente. Ou seja, é o seu inconsciente, o seu id, o seu ego e o seu superego conversando com você, atuando em você durante o sono. Eu tenho Aí, uma ó. pergunta que eu recebi do nosso grupo secreto, para criar uma interação assim, né? Mais... Olha lá, o grupo secreto. O grupo secreto vai mandar mensagem pro. Vai, manda. íntima com todo mundo que está assistindo e participando. Então a Érica pergunta o seguinte: querido Freud, por acaso podemos comparar a mente humana, que é atemporal, né, segundo o próprio conceito freudiano, com o conceito quântico, no qual não existe tempo e espaço? Sim. E Porque com a mente se desloca em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época e qualquer era. Olha lá. Então, a mente está 100% ligada nessa questão quântica, na questão energética, na questão interdimensional. Uma outra pergunta aqui que a gente recebeu também, que eu acho que é interessante, né? Que você falou de ego, ID, superego. Eu queria que você explicasse para as pessoas que ainda não entendem esses conceitos. São conceitos antigos que eu tratei para poder desvincular as emoções das pessoas e poder também nomear essas emoções. O id, por exemplo, ele se trata do conceito básico do ser humano. É a histeria, a fome, a raiva, o ódio. É tudo que o ser humano faz por impulso. eu nada, sai fora. É simplesmente existir. É o instinto animal, vamos dizer assim. O superego, ele já é vamos dizer, um freio do id. É onde que a moralidade atua. É onde que
Não, ele não tá com lag não, gente. A realidade vai policiar. Ele não tá com lag não. É que, pô, o cara foi gravado na sexta-feira, ele queria tomar uma. Ele queria incorporar em alguém lá num bar lá na Alemanha, lá, mas teve que fazer hora extra no podcast, é complicado. Essas questões de sociedade, essas questões de justiça, o que se pode ser colocado ou não na balança, o superego age aí. A questão do ego é exatamente o quê? É essa balança estando equilibrada. O ego é isso. Quando a pessoa está em equilíbrio, o seu ego está em equilíbrio. O senhor afirma numa das suas frases mais icônicas O senhor que a religião é uma ilusão. Você mudou de ideia sobre isso? A religião em si, ainda parcialmente para mim, é uma ilusão. Mas a religiosidade, não. Ai, ó, A espiritualidade, não. Aí, ó. A espiritualidade Aí, ó, não mudou. é 100% Aí, não mudou de ideia ainda. presente e eficiente na vida das pessoas. Boa, Queria perguntar Freud. sobre sonhos novamente, que é uma parte muito importante do trabalho de Freud. Como que o senhor entende exatamente os sonhos ou as visões espirituais? Eles seriam basicamente desejos reprimidos do ser humano, vontades que a gente realiza no nosso subconsciente que a gente não consegue realizar em vida? Tem significados espirituais mais profundos? O sonho é uma produção da mente ou uma produção espiritual? E As duas coisas. Quando se trata apenas do corpo, do que o corpo necessita ou que está perturbado, esses sonhos vêm de forma a lhe solicitar que se cuide mais especificamente da área que está sendo abordada. Por exemplo, uma pessoa que esteja com problema familiar no casamento, por exemplo. Essa pessoa tem a tendência de se desdobrar e sonhar com brigas, confusões e a necessidade que, ou mesmo esses sonhos, virem em formas de traição. Por quê? É o desejo dessa pessoa em si. alguém podia mandar um superchat perguntando em alemão. Ô, chat, é maldade também, né, pô? Mas ele tá muito enrolado nas perguntas. Será que mais pra frente ele dá uma soltada? Vamos ver. Muito Olha lá. cobrada no sentido de que Fala bem. é apenas uma Chat fascinação. maldoso. Podia mandar Você pergunta. acredita que a análise ela deve ser longa, que dure anos, ou que ela seja uma coisa mais breve? Eu acredito que isso tem que ser esclarecido entre o paciente e o psicanalista na época. Opa, quase. Que Quase. pessoas que elas não aguentariam o choque de certas revelações, principalmente de forma abruptas, e outras não. Já não aguentaria o tempo prolongado dessas sessões, entende? Recebi mais uma pergunta aqui, de superchat, eu vou ler aqui então. Aqui ele diz o seguinte: a gnose, ela se baseia em muito dos seus escritos. Por exemplo, a libido como energia sexual e a própria energia da vida que está ligada diretamente à Kundalini. Agora no astral, o senhor pode confirmar ou a realidade dessa energia sexual, da libido, seria outra? Na espiritualidade, a energia sexual não existe. Existe a energia em si da Kundalina, a energia desprendida através dos chakras, através do centro nervoso de cada Olha lá. Mas a energia sexual é apenas, do ato sexual em si, é apenas aqui. Tá, no caso, Tá. qual que seria a energia criadora no plano espiritual? A energia criadora e mantenedora do plano espiritual é a energia do cardíaco. Falando nisso, eu queria saber se a dor e o sofrimento são inerentes ao crescimento e à evolução do indivíduo, tanto emocionalmente quanto psiquicamente. E Vamos dizer que a dor é facilitadora para aqueles que querem entender e aprender.
porque tem muitas pessoas que passam por dores homéricas e não aprendem nada na vida, ou pelo contrário, causam sofrimentos insanos em outras pessoas e sequer têm consciência disso. Então, a dor, quando ela é bem trabalhada, no sentido de aprendizado, a dor, ela traz um benefício enorme. Ah, esse Freud nunca me enganou. Ele não... não vou falar aqui não, senão eu, YouTube deleta meu vídeo, mas você já sabe aí, ó. Canetada do Freud, mano. Um safado esse velho aí, pô, nunca me enganou, pô. Safado, velho safado. Uma purificação. Qual é o papel do trauma no amadurecimento e no processo de adultificação também do indivíduo, no trauma na infância? Esses traumas na infância, eles se projetam de formas diversas, mas na maioria das vezes como medo. Assim como o seu trabalho, filho, que se baseia... Filho. Ai, filho. Ai, cara, esse... Filho. Assim como o seu trabalho, filho, que se baseia em trazer esclarecimentos sobre o medo pelas pessoas, sim proporcional ao que se vai trabalhando no sentido de que esse medo, ele pode ser... Ai, caramba, muito bom, mano. Paralisante. Fala, fiote. Ele pode ser uma mola propulsora no sentido de... Uma mola propulsora no sentido de que a pessoa consegue atravessar diversas situações e diversas questões só pelo simples impulso de estar com medo, só pelo simples impulso de correr, de sumir, de se projetar dali. Uma pergunta que eu achei interessante aqui sobre o fumo. Boa. Como é que você entende isso hoje? Eu sei que existem entendimentos... BDSM, bom demais ser mediúnico. Bom demais ser mediúnico. de simbolismo. Mas ele desincorpora? Eu queria ver o final ele desincorporando. Daí. Olha lá. Mais dados, né, de cada oportunidade criada para isso. Olha lá, tá incorporado ainda. Olha lá. Vai acabar. Vai cortar o sinal. Então queremos agradecer aqui a sua participação, né? E a gente vai voltar com a Silvana enquanto eu dou um recadaço aqui sobre o nosso evento do dia 21, não é isso? Aí, ó. Que vai ter Ele se despede no meio do jabá. Ele é contra jabá. Aí, ó. lá que é a conexão crística maravilhosa, deve ter pouquíssimo. Conexão crística com Jesus. Que? Minha nossa. Vai ser um dia inteiro, dia 21 tá chegando, então não dá pra deixar a Suzy Marial, Marluz, Marta Siqueira, Ivan Lima, Alexerminator, Guru do Himalaia, um timaço com um ritual crístico inédito que vocês vão ficar no conforto da sua ingresso online, presencial, WhatsApp, isso aí. Então a Silvana voltou, como é que você se sente? Lá, voltou. Tô tranquila, bem com os aprendizados, né, de cada oportunidade que Freud vem e ele deixa. Ele é feliz, ele não tem pra ninguém. Perfeito. Então fizemos diversas perguntas, né? Foi um episódio extremamente curioso que as pessoas vão ver, rever, questionar e etc. Eu vi que o chat estava maluco, inflamado. Foi, acho que o recorde de perguntas, quase isso. E nenhuma em alemão, né? Perguntas, né? Eu lembro quando veio a primeira vez o Jean Vauelan, teve muitas perguntas assim também. E foi uma noite muito interessante, não é isso, meu querido Sherminator? Foi muito interessante, foi uma enxurrada de perguntas aqui que a gente fez. Não, tá aí então, né? Incorporou, legal. Boa, Freud. Velho safado, voltou virou crente safado depois de morto. Como é que pode, né? Morreu, virou crente, virou safado. Bom, tá aí então. Pra quem tinha curiosidade de saber como é que tava o Freud, não tá no inferno, tá, chat? Tá no podcast ali na Vila Mariana, tá incorporando ainda, sem vergonha.